Estamos online já. Esse programa não é culinário, não é de gastronomia, porém vocês babam do outro lado da tela, hein, povo? Boa tarde para todo mundo. Olá. Terça-feira, hoje, 1º de novembro. Gabriel, como você está? Tudo bem? Quase de gorro já, né? De novo, Tudo né? bem, galera? Tudo certo? Que loucura, gente. A gente tá quase no Natal, aquela Que coisa loucura. toda. Estamos num Natal nórdico. Um Natal quase com neve. A Alice começou na escolinha ontem, então a logística do almoço Mudou, né? Mudou totalmente. Chuva, tá muito massa. Salve a Ana, que trouxe o bolinho aqui da Doce Amargo Delícia, nossas canecas Maimimos, os nossos super parceiros. Daqui a pouco a gente fala um pouco do Sebrae, da Emporium também. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. A gente atualiza você quanto ao assunto já, mas antes eu quero te fazer o convite para você mandar essa live, muitos aviões, para todos os seus contatos, para falar sobre técnicas de escrita persuasiva, é o copywriting, que a gente vai falar hoje um pouco aqui, sobre como você pode se comunicar de maneira escrita eficientemente na rede social. Muitas vezes o conteúdo ele flopa, né? Ele não dá certo, e você não sabe o que aconteceu para ele não ter dado tão certo assim. E às vezes não é a arte, não é o jeito que você fez, não é a foto, não é o vídeo, é justamente a comunicação na legenda, na escrita. E pode ser tanto a escrita da legenda, aquela mesmo que tem o textão, quanto aquela legenda que você coloca em cima dos vídeos feito sticks, né, Gabriel? Tanto faz, pode ser uma palavra, às vezes não tem nada a ver com aquilo, não vai gerar conexão, as pessoas não vão se identificar. Exato, isso é muito de chamar atenção mesmo, né? Você pode usar técnica, expertise, inclusive conteúdos ou palavras que estão em alta no momento, né? Mas o foco principal é que ao bater o olho no texto, a pessoa queira ler, ou ela queira descartar antes de ler, né? Então é muito disso, né? Como chamar atenção já naqueles primeiros segundos. A gente fala muito disso, né? Quando a gente fala de imagem, né? Que é a imagem e tal. Mas o texto tem que se ter o mesmo cuidado. A pessoa parou na imagem, começou a ler as 3 primeiras palavras, não entregou para ela um pouquinho de curiosidade, talvez ela abandone. É verdade, é verdade. Tem uma coisa que eu aprendi, inclusive esse assunto de hoje, ele é um assunto que vale eu fazer um adendo. O professor Juarez, que daqui a pouco vai estar online conosco, ele sugeriu a gente falar sobre isso no final de semana, porque na semana que vem, aliás, amanhã é quarta, quinta. Quinta eu começo com uma oficina de foto e vídeo no Senac, que já foi nosso parceiro na época da rádio, e na outra semana, dia 10, vai ter um workshop sobre técnicas de venda, com a escrita persuasiva. E aí é que entra o copywriting. E lá, com esses alunos que vêm do comércio, vêm da CDL, vêm do varejo, a gente vai falar muito de uma coisa que é a base da comunicação, e tanto ela escrita quanto falada, que é a comunicação que você entende que tem o emissor da mensagem, tem três pontos, né? Quando você faz uma comunicação, a emissão dela, a emissão da mensagem, no caso, o emissor, quem está transmitindo a mensagem em si, e o receptor, aquela pessoa que vai receber a mensagem. Quando há um ruído entre o emissor e o receptor na mensagem, na comunicação, de quem que é a culpa? Gabriel. Quando a pessoa que recebeu a mensagem não entendeu, será que é ela a culpada ou será que é o emissor? Olha só, para a pauta que a gente está hoje, 99% o emissor, né? Bingo. Ali falta uma série de coisas, né? De Exato. um lado, a empatia, né? Tu estás falando para os outros com a cabeça que você tem, mas qual é a cabeça de quem escuta, né? Só talvez no começo aqui nós já falamos 3, 4 palavras que para quem não é da área descolou. Descolou, né? É isso. Então, às vezes no dia a dia a gente faz isso e a pessoa tá na tua frente e tá ali assim, mas a hora que falou copyright já, pau, caiu o disjuntor, dali para frente não vai mais, né? Então, a comunicação tem que ser para que seja entendida e não comunicada, né? Então, como que eu falo para aquele público? Exato. Né? Do jeito que eu falo com você é diferente do que eu falo com a minha Alice. Porque ela tem 1 ano e 4 meses e com 1 ano e 5 eu preciso que ela me entenda. Né? Então é sempre esse o foco. Quem é que está lendo? Quem é que está vendo? Quem é que está ouvindo? Né? Senão você, de novo, a gente cai naquilo que está quase na hora de tatuar, faz para todo mundo e daí tem hora que tu está fazendo para ninguém porque aquele público não está no nível do teu linguajar. Né? Tanto para baixo quanto às vezes para cima. Né? Exato. Às vezes tu chega muito tecnicês e o pessoal não está pronto para isso. Ou às vezes tu chega muito chulo e o pessoal não quer te escutar, porque eles estão num nível a mais. Não, isso aí eu já sabia desde a 4ª série.
Tá muito básico para mim, né? Então é fazer a tarefinha de casa e se perguntar quem que eu quero que entenda o que eu estou falando, né? Porque para todo mundo pode ser complexo. É verdade. Isso que você falou de 99% no caso até da escrita, eu falei culpa, mas na verdade é responsabilidade, né? De fazer-se entender a mensagem, a comunicação. Na verdade, é a base da comunicação, de qualquer viés da comunicação. Se você for pegar um vídeo e não legendar esse vídeo, mas quiser que a tua mensagem seja passada através da tua fala e da tua imagem, é você o responsável, independente de ter ou não legenda, independente ou não de ter parte escrita, de que as pessoas que recebam essa mensagem, elas entendam a tua comunicação. Assim como quando você está ao vivo com uma plateia te assistindo, por exemplo. E foi o que o Gabriel falou, de você calibrar o jeito que você vai falar. Muitas vezes as pessoas, e isso aconteceu muito quando rolou aquela temporada de lives, e a gente falou isso no episódio passado, que vale você voltar para assistir, quem não acompanhou, lógico. A história de você não saber quem que está do outro lado sendo o receptor da sua mensagem. Veja, é muito mais delicado nesse caso, porque você tem que fazer um estudo em cima desse público que possivelmente vai te assistir, ou se você for se apresentar numa palestra ao vivo e a galera tá ali presencial, de saber quem são essas pessoas, qual é o nível escolar delas, a cultura que elas têm, o que poderia pegar mal, ou uma piada que não desceria para esse público, se é uma cultura um pouco mais aberta, um pouco mais engessada, para você não cometer determinadas gafes, ou até mesmo ficar desconfortável na hora de fazer essa comunicação ficar mais solta, assim. Eu já vi muitas apresentações, não sei você, Gabriel, não sei o pessoal de casa, que eu percebi até humorista em shows de stand-up, de peças assim engraçadas, que eles ficavam sem jeito, porque muitas vezes era comum, sei lá, o homem passar maquiagem na cidade deles, e na nossa não era, entende? Então a piada não fecha, aquele ruído de comunicação, ele acaba ficando torto ali, sabe? Então acho que vale você fazer essa pesquisa de antemão, se você for se apresentar via live, por exemplo, ou fazer um vídeo para uma plateia que você não vai assistir na hora. Ao vivo a gente tem um feedback mais fácil, numa sala de aula, por exemplo, mas que nem a gente aqui, falando com vocês, é muito mais delicado, porque a gente não sabe quais são os trejeitos, as expressões que vocês têm de estarem ou não entendendo a nossa mensagem, sabe? É um exemplo bem clichê, eu mandei pro Tobias ali, se daqui a pouco a gente conseguir, mas não precisa fazer MacGyver aí, tá, Tobias? Só se enrolar. Eu quero mostrar uma imagem, aproveitar o nosso recurso visual aí. É um exemplo bem clichê para quem trabalha comunicação ou entendimento da mesma, né? Então, é muito isso que você falou aí, por exemplo, do teatro, né? Às vezes aquela piada cola, ó, tá um texto aí, por mais borrado que esteja, quem tá em casa legal. vai conseguir acompanhar. Isso, né? É uma linha neural que a gente tem no cérebro, né? De entender. Então, acredito que todos ou boa parte das pessoas que estão visualizando esse texto conseguem ler, mesmo eles não estando escrito no literal, né? Esse pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas. Quanto mais rápido você lê, menos você se atrapalha. Por quê? Porque a gente não olha letra por letra, a gente olha contexto. Né? Exato. Então, às vezes, tu se preocupa muito com um português muito nichado, muito bonitinho, muito gourmetizado, digamos assim, mas o contexto não fica bom. Né? E daí a tua mensagem se perdeu. De nada adiantaria eu ter colocado todas as palavras por extenso, com a acentuação correta, gramática, e se o contexto não entregasse o valor. Né? Do jeito que está aqui, ela está toda distorcida, mas faz a pessoa querer ler, porque tem o gatilho da atenção, da surpresa, enfim. Né? Então, como eu disse, é só um bem clichê esse exemplo. Mas né? É muito legal. Mas usado em comunicação para mostrar nem sempre o que as pessoas estão vendo é o que elas estão lendo. E nem sempre aquilo que ela lê é o que está escrito. Isso. Porque quando eu leio algo, um rótulo de alguma embalagem, por exemplo, tem um pouco do meu histórico na minha leitura. Né? O quanto eu sei sobre aquilo, o quanto eu conheço daquele conteúdo, vai fazer com que a minha leitura tenha mais ou menos sentido. Né? Então, e quando você comunica aí, falando daí de copyright mesmo, né? Conteúdo às vezes aberto para uma comunidade, um segmento gigantesco, ou um público, né, que talvez você nem conheça exatamente quem é esse o cuidado que você tem que ter. Sabendo que, olha, se eu estou, sei lá, fazendo uma divulgação no Instagram para um público infantil, ou para um público de terceira idade, ou para um público que estava ontem num evento tal, são 3 comunicações distintas, porque
A criança não vai ler aquilo, o cara que não estava no evento ontem não vai entender do que eu estou falando, né? E senão tu vai ficar fazendo ali um monte de papagaio de pirata, né? E as pessoas não entendem. E além disso, e essa é uma parte até que Clio e Juarez manjam bastante, e mais do que eu, até o cuidado de palavras ou de conceitos que a gente pode usar para aquilo se tornar mais relevante, né? E ser engatilhado, ser pescado no algoritmo do Google, por exemplo. Né? A gente está vivendo um momento hoje próximo de Copa do Mundo. Até se eu não estou confundindo, ou foi em outro lugar, ou no nosso programa eu dei esse exemplo. Daqui a pouco, se tu consegue encaixar esse contexto, Copa, mundo, essas palavras que estão muito em alta agora, dentro do teu texto que faça sentido, o algoritmo vai te pescar junto. Porque ele sabe que essa palavra está em relevância. Então ele não vai olhar o contexto. Ele quer trazer para cima a palavra mundo, palavra bola, palavra jogo, palavra Brasil, palavra política, enfim. Inclusive, né? Muitas postagens que eu acompanho de perfis, assim, que eu gosto, de clientes, né, de marcas que eu atendo, que muitas vezes estavam lá marcados com aquele rodapé da Justiça Eleitoral, porque alguma coisa fez o robô entender, e o próprio filtro da Justiça, que tinha algum conteúdo ali que poderia remeter a eleições, quando às vezes não tinha nada. Exato. Mas era uma palavra, como o Gabriel citou, e aí que vale você ficar atento a isso também, porque às vezes você não quer que tenha nenhuma conotação para esse lado, então tem que rever toda uma coisa ali, né? E que não é a hashtag, né, Clio? Também é um artifício, mas não é esse o exemplo que eu dei. O que eu estou comentando agora são palavras escritas dentro de um texto mesmo, sem a marcação hashtag, né? Isso. A gente já falou aqui nas antigas, aí nos programas anteriores, o cuidado do hashtag sextou, por exemplo, né? Que em vários momentos é bloqueado porque isso tem outro sentido em outros lugares, etc. Então, palavras e evidências, isso é tão em alta hoje para marketing digital, que inclusive tem sites ou listas especializadas, né? Como tem de musiquinhas para fazer TikTok, fazer Reels, as músicas que estão bombando, e daí você pega a carona num áudio de alguém, Exato. Também tem palavras, né? Palavras quais banidas. Quais são as palavras banidas e quais são as palavras em altas para o momento. Inclusive, tu pode ver que tem muita conta que coloca a palavra com arroba, com algum tipo de sinal, porque a banição está acontecendo dela, Exato. né? De cunho sexual, muitas vezes tem isso, né? E geralmente quando você faz essa comunicação de algo, né? Sei lá, por exemplo, café, né? Café é algo mundial, pode não ser escrito do mesmo jeito, mas o conceito ou a bebida café é mundial, né? E às vezes o contexto que tu traz para o café aqui, se a tua comunicação ela é aberta demais, é ampla demais, numa outra região pode ter outro sentido, totalmente. Né? Exato. Várias coisas regionais, né? Você vai para Minas, tem coisas que tem outros nomes. É o que eu falei, você tem que pesquisar a cultura do lugar, porque é muito delicado você dar um tiro no pé fácil, com uma coisa que você vai achar que você tá dando uma super bola dentro, e não tá, sabe, gente? Exato. É claro, né, que se, sei lá, eu fiz uma postagem, percebi uma gafe ali nesse sentido, ou até algo mais complexo, claro que eu posso ir lá e editar. Hoje a ferramenta me permite, né? Eu vou lá e corrijo, desde um erro de português, ou algo que está dando um duplo sentido que eu não gostaria. Tu vai lá, clica lá e edita, em qualquer rede social, uma postagem em um site, enfim. Mas tem momentos que aquilo já viralizou daquele jeito, né? Ou já foi printado, já virou comédia, principalmente quando é um conteúdo que representa uma marca, né? E daí de carona naquele texto tu tá levando uma marca. Verdade. Tá levando toda uma história e tal, uma reputação. Então tem que tomar esse cuidado. Indiferente se a comunicação é feita por uma entidade externa, por exemplo, uma agência, um profissional, como se a comunicação é interna. É verdade. Isso às vezes é deslizes do dia a dia. Né? Eu tenho feito uma pesquisa aqui sobre expressões proibidas, né? Palavras codificadas no Instagram. A gente vai fazer o seguinte, na hora de fazer alguma publicação a respeito desse conteúdo, depois a gente divulga para vocês esse link. Tem uma outra coisa que eu acho que é legal a gente colocar também. Quando você utiliza muito dessas palavras que estão banidas na rede social, você entra num mecanismo, especialmente do Instagram, mas outras redes sociais também fazem isso, que é chamado shadow ban, que é uma zona escura onde a tua conta ela fica invisível. Você acha que ela está sendo levada para outras contas, porém você tem login, tem acesso. Não é o que aconteceu ontem, assim, segunda-feira, né? Quem está no YouTube vai entender que iniciou a semana, acabaram as eleições e o que aconteceu? Muitas contas caíram, não dava do usuário entrar, a gente perdeu muito seguidor, né?
Perdemos milhões, né, Gabriel? Porque contas bombadas. E aí o que aconteceu? O Instagram voltou aos poucos a fazer com que isso funcionasse. Quer dizer, você não conseguia ter acesso. No caso, se a tua conta está no shadow ban, você tem acesso, você tem uso da tua rede normal. Porém, ela não é entregue para as pessoas que antes ela tinha essa entrega, né? O algoritmo ele não faz esse desempenho da mesma maneira porque ele entendeu que você infringiu alguma regra, algum tipo de uso de rede social que ele considera pecaminoso, assim. Então, é importante você ficar atento a essas palavras que você não pode usar, que não são muitas comparado com todas as que a gente tem. Eu acho que até mais quando se trata de palavras que tenham uma conotação, como eu falei, tanto sexual de apelo como palavras que demonstrem preconceito e outras que também têm a tradução, né, para o inglês. Então, ele pega muito assim. E a gente tem esse costume, né? Tipo, colocar... Americanizar algumas coisas, né? A gente inglesa muito as coisas, assim, a gente americaniza. Então, vou colocar uma hashtag num post sobre conexão. Então, eu vou colocar conexão e na outra hashtag connection, por exemplo. E connection já está na zona que não pode, tá banida. Então, você acaba nem fazendo muito sentido você colocar o conexão também. Então, faz muito essa tua linha de pensamento, assim, de você saber qual é essa lista e sempre manter ela atualizada, Gabriel. E assim, né, como a gente comentou no início, algumas desses conceitos ou desses exemplos, para você que é da área, desculpa a sinceridade de novo, mas você tem a obrigação de ficar estudando isso o tempo todo. Exato. Né? E você que é leigo tem a obrigação de ser cauteloso antes de sair replicando. Né? Por exemplo, ontem, né, quando começou a dar umas falhadas no Instagram ali, as versões para a causa daquilo foi inúmeras. E daí, num segundo, aquilo se propaga de um jeito. Hoje, na hora do almoço, até num grupo de família, vamos ver se eles estão me assistindo. Mas rolou que hoje à noite o WhatsApp vai sair fora do ar. Não é verdade ainda. Hoje é terça? Hoje, terça. Inclusive, tem um videozinho de um jornal falando sobre. Mas não é de hoje o jornal, etc. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque às vezes a gente sai propagando... Vou usar a família como exemplo. Mas às vezes a gente sai propagando algo meio desvirtuado e eu poderia ter dado um Google antes. Né? Se você colocar hoje ali, 1º de novembro de 2022, WhatsApp fora do ar. Se tu encontrar 4, 5 links, ainda pode ser mentira. Mas tem uma fumacinha. Se tu não encontrar nada, cara, só tu tá achando que vai cair fora, né? Ou é algo que tá rolando num outro grupinho de família de outro lugar. Né? Com certeza. Então... Recapitulando, você leigo tem a preocupação de ser cauteloso. Você da área tem a preocupação de estar assim antenado, saber o que está acontecendo. Essa lista que a Cleo usou como exemplo, ela é uma lista viva, então as palavras de hoje não são as palavras de amanhã, isso vai mudando. E para quem é um pouco mais experiente de área, digamos assim, isso já acontece, né, nos servidores, em trocas de e-mail há muito tempo, que a gente chama de blacklist. Né? Quando o teu e-mail, o teu arroba alguma coisa lá, que a gente chama de servidor, de provedor, enfim, arroba Hotmail, arroba Clio, arroba Gabriel, enfim, começa a ser considerado um mandador de spam. Quando você mandava mensagem para 1 milhão de pessoas aleatórias, tu cai numa blacklist. Isso. Né? E daí o servidor começa a não te entregar mais para aqueles que têm controle de blacklist. E tirar o teu nome daquilo é tipo tirar o teu nome do SPC e do Serasa, assim. Dá uma dor de cabeça, né? Então, para quem já brinca, e daí isso já é uma parte bem tecnicês mesmo, né? Mas tirar um domínio de uma blacklist, porque ela se espalha, né? Tem uma blacklist aqui, uma na China, uma em Laurentina, uma em Londres. É um vírus, e aquilo gente. vai se propagando dizendo, não aceite mais mensagem desse domínio aqui, porque as últimas mensagens que ele mandou tem esse pejorativo, ou são mensagens que eu não pedi, que é os spams, né? Mensagens que as pessoas recebem sem ter pedido. Exato. Né? Você acha que você não está sendo observado porque você digita tudo sozinho em casa, né? No quarto escurinho. Querido. A gente é tão engraçado como a gente é, entre aspas, vigiado hoje, que se eu falar com o Gabriel aqui em off, com o Tobias, quando acabar a live, o programa, que eu estou pesquisando, sei lá, bicicleta com 18 marchas, vai começar a aparecer na minha rede social
publicação patrocinada de bike, entendeu? Então, é muito detalhista, assim, o fato de você se perceber como usuário e o que você está mandando para as outras pessoas, porque é muito fácil de você cair ali numa zona escura e realmente ser podado, bem podado, às vezes excluído até de ser usuário, né? De poder estar mostrando o que você faz, de poder estar se comunicando digitalmente. Eu acho que a gente podia partir, Gabriel, não sei se o Juarez deu algum sinal de vida, Toby? Não? Ele tá na mudança, gente. O cara comprou casa no litoral, é outro patamar, entendeu? Agora é um magnata litorâneo. Tá escrevendo seus próprios textos, né? É outro babado, entendeu? É outro babado. Eu acho que a gente podia ir para umas técnicas assim de copywriting. Eu não sei se você tem algumas. A gente podia começar falando de algo que você deve ler muito e talvez, às vezes, até estoure a fatura do cartão, porque tem o tal do CTA. Que é o call to action. Compre, ligue já. É aquela história que a gente falou semana passada. Chamada para ação, né? Chamada para ação. Por que ela é tão importante na hora de você fazer uma escrita persuasiva nas redes sociais? Porque a chamada para ação, ela justamente vai fazer com que a pessoa tome uma atitude. Então, a ação seria a pessoa clicar, a pessoa comprar, a pessoa saber mais, a pessoa entrar em contato. O que você quer quando você divulga a tua marca na rede social? Você quer criar uma interação com esse teu usuário e fazer com que ele chegue num funil mais estreito, né? Que ele saia lá daquela borda e tente converter, e tente comprar aquilo que você está oferecendo. Então, a chamada para ação ela é muito importante. Às vezes, os donos das marcas, as pessoas que estão ali falando com a pessoa do marketing, né, com o analista, com o assessor de marketing, eles dizem assim, mas fica muito chato, fica muito agressivo fazer chamada para ação, eu não queria ser tão incisivo. Volto a falar o que a gente falou em outros episódios. Eu acho que a gente não se vende tão bem quanto a gente poderia. Não espere ser comprado. Você tem que ser claro na hora de você apresentar o que você está apresentando no digital. Por quê? Porque você tem só aquele post, entendeu? Você não tem muito tempo para falar com a pessoa. Ela não vai ficar ali minutos e minutos na tua postagem ou navegando no teu feed. O teu momento é aquele que ela viu o vídeo, viu a imagem e leu alguma coisa e já clica naquilo que você está. Você tem que nortear, vamos dizer assim, criar um caminho para que ela não se sinta perdida na hora de ver a postagem. Então, a chamada para ação é muito isso, assim, é uma fração de segundos para a pessoa obedecer o teu comando. E ela nem percebe que ela obedece o comando. Essa é a sacada. Então, não tem esse temor de parecer chato e incisivo, sabe? Eu acho que chamada para ação, mais do que comprovadamente, ela funciona, e se você não está colocando ela na tua postagem, você está perdendo venda, provavelmente, né? E é para tirar aquele fator dúvida, né? Às vezes tu cria aquele texto ali, um parágrafo, 3, 4 linhas, enfim, e a pessoa, por ser leiga, por estar desantenada, por estar fazendo 4 coisas ao mesmo tempo, né? Não entendeu o que tu quer que ela faça. Né? Também. Então tu lê o texto, clica aqui e saiba mais, vem com a gente, garanta o seu, mas que chame mesmo, agora, faça isso agora, né? Como você disse, não é a questão do ligue já ou do se tornar chato, enfim. É deixar realmente claro o que se quer ou qual é a oportunidade para aquilo, né? Às vezes você quer que a pessoa clique e às vezes ela vai perder a oportunidade de algo porque ela não entendeu que após ler era para fazer algo, né? Tá muito subjetivo a conversa. Então essas chamadas para ações realmente te auxiliam a trazer pessoas para o teu funil. Claro que ela pode clicar numa ação e dentro da jornada da ação ela se perder, ela sair, desistir e tal, né? Mas é muito menos provável depois que ela entrou no funil. Porque daí começam a acontecer coisas. Falando em venda, né? Você clicou que clique e aproveite a promoção de hoje, enfim, né? E depois que ela está vendo o material, o produto, a foto e tal, é menos difícil que ela expire, que ela pule fora. Exato. Agora, se ela ficar lá vendo aquele textinho, tá, mas e agora? Onde é que eu clico? Onde é que eu vou? Quer saber? Amanhã eu vejo. E daí tu perdeu. Tipo, ela perdeu muito tempo naquilo, mais de 30 segundos, já deu, entendeu? Já macerou, já venceu o prazo daquele post, porque a tua navegação na rede, ela é rápida, ela não é uma navegação igual quando você entra num site para fazer uma pesquisa, ou quando você acessa os seus e-mails, que você vai com muito mais calma. É um conteúdo mais de entretenimento, então a compra muitas vezes ali, ela acontece dessa maneira.
podemos dizer até que por impulso, sim, porque muitas das coisas que estão ali à venda são coisas que você não necessariamente precisa comprar hoje. Tipo sapato, maquiagem, bolsa, algum acessório para o bebê. Porque quando você vai fazer um enxoval para o bebê, você não compra tudo pela internet, por exemplo. A coisa necessária você compra numa loja física ou você planeja o que você vai comprar. Então, são muitas compras feitas através de CTA, de chamada para ação, o tal do call to action. E a gente acha bem pertinente você não deixar isso passar batido, sabe? Orientar bem esse teu seguidor, essa tua audiência, para que ela não fique muito tempo ali nesse post e não se sinta até enganada. Vou dar um exemplo que não é digital, que é offline, porque eu pesquisei com uma amiga minha, a Joyce, que é nutricionista em Ituporanga, querida, maravilhosa. Eu soube que em fevereiro ela foi com o filho e com o marido para um resort em Goiás, que é a pousada do Rio Quente. E aí, pesquisando a respeito, fui mandar uma mensagem para ela. E aí, Joyce, me conta, o que tu achou? E ela me disse assim, Clio, achei tudo maravilhoso, mas olha, não aceita tal pacote ou tal oferta, tal convite que a tal pessoa vai te fazer na hora que você pisar no salão principal da pousada. Eu falei, por quê? Porque é uma cilada, Bino. Ela... Porque as pessoas não deixam claro para o hóspede que ele vai passar por toda uma trilha, que ele vai conhecer ambientes de fauna e de flora conservada da região ali, eu não sei qual é a região assim, de fauna e flora que tem em Goiás, mas enfim, é uma zona preservada e você vai passear e vai ser guiado, não sei o quê, para quê? Para desembocar num outro lugar lá da pousada e ter toda uma série de corretores que vão te oferecer lugares para você alugar ou comprar no litoral de tal lugar do Brasil. Quer dizer, eu pago para fazer esse roteiro, eu não sei o que vai ter lá, eles falam que vai ter um coffee break, que vai ter um café, beleza, mas não é toda uma trilha que você vai percorrer e vai ter que passar de stand em stand por todos esses caras que estão tentando te vender alguma coisa ou te enfiar goela abaixo, vamos dizer o português bem claro, uma coisa que você não estava preparado para aquilo, entendeu? Tipo, não, eu tô a fim de fazer esse passeio que vai durar 4, 5 horas para no final ter acesso a essas plantas, a essas maquetes. Eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para curtir piscina, eu vim aqui para curtir sol, com um filho pequeno, entendeu? Então, assim, às vezes eu pego posts, eu pego postagens que as marcas, elas fazem isso, assim, elas fazem meio que um labirinto todo sinuoso, elas não querem deixar claro para entregar só no final e fica mais um pouquinho aqui comigo, quando tu vai ver, cara, não quero isso, entendeu? Eu perdi todo esse tempo para chegar em 1, 2, 3, 4 links de site para tu tentar me oferecer isso, é tão isso. E pegando o link do Halloween de ontem, né, desses passeios físicos ou desses passeios virtuais, tem pessoas que nunca mais voltaram, né? Nunca mais voltaram. As pessoas entram, clica aqui, clica lá e clica não sei aonde, não tem mais como voltar. Não né? tem mais, cara. E aí tá mais uma dica. E aí é só dica, tá? Não é a parte técnica. É dica ou de curioso ou de usuário. Até aquele cuidado assim dessa chamada da ação, você analisar o que tu queres fazer no visual. Por exemplo, compre já, clique aqui, saiba mais, enfim, né? Que a gente já falou. O que acontece com a página que você tá no momento? Quando a pessoa clica, abre uma nova aba, ela te leva para algum lugar, aonde você estava some, você tem que pensar nessa experiência também. É uma jornada, né, Não gente? tem um caminho único, tá? Tem momentos que é melhor abrir uma segunda aba, porque o cara vai precisar das 2 abas simultâneas. Tem momentos que é melhor transformar a aba atual para a aba nova, para evitar que ele tenha a oportunidade de voltar para ver de novo. Enfim, tem 1000 maneiras de se preparar nesse tom. Mas você que está fazendo a ação precisa entender qual é o melhor caminho para levar esse usuário aonde eu de fato quero que ele chegue. Exato. As pessoas não estudam muito isso que você falou, que é a jornada do consumidor, mas na verdade ele nem chega a ser um consumidor ali, né, Gabriel? Ele chega a ser é um potencial, né? Potencial, é um prospect, é uma pessoa que está chegando assim a beirar o teu funil e converter e comprar. Mas ele tem que ser tão bem cuidado quanto aquela pessoa que já comprou de você. Eu acho que é muito delicado isso, porque assim como ele está pesquisando e navegando uma trilha, uma
uma jornada que você criou de marketing digital, ele está também fazendo outras jornadas de outras marcas e talvez a jornada da marca B seja mais divertida, menos enrolada do que a tua e mais sincera também. Então, se você não está gostando da tua sinceridade, poxa, então eu acho que a tua verdade não está muito agradável aos olhos dos outros, porque tu também não te coloca como consumidor se agradando com aquilo. Poxa, eu não compraria, sabe? Eu não faria isso que eu tô pedindo, porque tá chato. Então não faz, então muda a rota, muda o jeito de fazer, sabe? Porque se você vai apresentar uma coisa que tá mais ou menos, eu sou dessas, né? Eu prefiro não fazer. Se a coisa vai ficar mais ou menos ou mal feita, não faz por fazer, para cumprir, para bater cartão, sabe? Faz uma coisa legal. Acho que menos postagem, mais conteúdo visa melhor do que você ter todo dia alguma coisa ali, mas como o Juarez fala, a foto da borboletinha, para ter o story, entendeu? Não, gente, não faz isso, não dá tiro no pé. É que precisa entregar valor, né? Senão tu se torna irrelevante, né? Exato. Então a gente já falou, já trouxe esse assunto para a pauta também, que é justamente isso, né? Aquele zelo do fazer. Claro que tem que experimentar, claro que dá para fazer teste AB, claro que você tem que começar de algum jeito para ir aprimorando depois, mas não feito nas coxas, né? Não de qualquer jeito, sabendo que falta zelo. Quando você posta sabendo que você tinha total capacidade e tempo de fazer um pouquinho melhor e não fez, daí isso não é que é feito é melhor do que perfeito, isso é relaxamento, né? O feito melhor do que perfeito vale quando, olha, eu fiz o melhor que eu tinha com as ferramentas que eu tenho agora, né? Exato. E eu sei que vai surgir oportunidade ou necessidade de melhorar. Agora, eu podia ter feito um café tal. Quer saber? Só joga água e toma. Isso não é feito melhor que perfeito. Isso é relaxamento. Exatamente. Né? Então, são coisas diferentes. E a gente vai se tornando, né? Todos nós estamos nos tornando muito críticos. Isso já é histórico, né? Mas falando de comunicação, de internet, enfim, como o excesso está muito grande, tem muita informação, a gente recebe 70%, 80% mais informações do que eu consigo consumir por dia. Então eu começo a ser um seletor ao extremo, né? Cara, isso chama atenção, isso me interessa, isso me agrega, ou pelo menos é uma fofoca que me agrada, senão tu vai passar para frente. De assunto, né? Porque tu fica naquele sentimento, logo após essa informação, tem 1000 outras que eu posso ver. Não vou perder tempo com essa, né? Então, aquele cuidado de entregar valor já no início do texto, né, que a gente já comentou, não esquecer a ação, né, a chamada para ação. Chamada para ação lá para o final. Tem uma outra coisa também, Gabriel, que eu acho que é legal colocar aqui para as pessoas. Eu acho que é muito legal você se fazer valer de perguntas, sabe? As perguntas, elas convidam as pessoas a pensar na resposta imediatamente. Então, assim, você não vai deixar o verão passar em branco, não é mesmo? E aí vem lá a resposta com a imagem ou com o vídeo sobre, sei lá, sunga, sobre biquíni, sobre maiô, canga, bonés, algo que remeta a esse universo. Então, eu acho que vale também você usar isso como início, porque a chamada para ação, sendo só a legenda, não vale, tá, gente? Não vale você colocar só um compre, ligue já e um emoji. Não é isso, né? Você tem que fazer uma interação ali. Entendeu? Tem que começar essa legenda, ela começar esse copy e começar com uma boa pergunta, estimulando a pessoa a responder com não é mesmo, com certo, faz com que ela pense na resposta automaticamente assim que ela lê a pergunta rápido ali no feed e ela vai continuar na tua postagem, sabe? Esse gatilho é sensacional, né? A gente recebe aí, eu sigo algumas pessoas, enfim, acabei caindo em listas de e-mail, né, que tu recebe diariamente, com conteúdos até bem legais, mas tem um amigo nosso aí lá de Concórdia, o Alexandre, cara, os e-mails dele são sensacionais. O assunto, assim, se tu não pode abrir porque tu tá ocupado, tu fica ali, sabe? Me segura que eu quero ver o que tá escrito ali dentro. Porque é sempre essa chamada, assim, sabe? Tem um gatilho ali, ou que desperta a curiosidade, o medo, o receio, o senso de oportunidade, mas sempre tem algo, assim. Tenho certeza que hoje é seu último dia. E tu fica, caraca, mano, que história é essa? Do quê? Né? E daí dentro ou após essa provocação, ele vai te explicar, o último dia para aproveitar o café da Doce Amargo, na promoção, não sei o que lá. Mas teve o gatilho, fez você parar, né? Então, de novo, essa mesma palavra, essa mesma frase, para um outro segmento, não vai gerar o mesmo nível de gatilho. Então, você realmente tem que saber
Aonde que eu estou jogando essa comunicação, que não pode ser ao vento. Isso. Né? Aonde que você está jogando essa comunicação e qual gatilho mais se enquadra, né, naquele determinado contexto. É isso aí, é isso aí. Outra coisa que é legal também é você se fazer valer, se utilizar de pesquisas, de números da tua marca ou do teu setor, se a tua empresa é pequena, está começando, do teu segmento, do teu nicho, o que existe de mais relevante, as marcas que são maiores, ou o que o consumidor está realmente querendo daquilo que você vende. Você vende sapato? Então, qual está sendo a margem de uso do sapato, ou do tênis, ou da palmilha tal, para que você faça com que isso ganhe mais notoriedade, assim, ganhe mais impacto perante a tua audiência, e também você sai daquela zona de propaganda enganosa, entendeu? Porque você está usando dados, e usar dados, lógico, citando a fonte também, né? É muito importante isso. Você mostra que você tem essa responsabilidade de ser transparente. E como o Gabriel falou, a gente, como consumidor, a gente está muito mais exigente porque a gente tem à nossa disposição muita informação. Então, a gente vai ficar atento ao quê? Ao que a marca preza, aos valores dela, se ela é uma marca sustentável, que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com como está sendo feita a manutenção, a manipulação do lixo dela, se ela usa animais nos testes ou não. Essas coisas são muito usadas na hora de criar um branding, de criar uma imagem da marca que faça ela ser mais positiva, né? Caso ela não usasse essas maneiras, né, de se mostrar. E no copy é muito legal você trazer isso à tona às vezes. Uma coisa que eu percebo, e que a gente já falou aqui em outros episódios também, é que às vezes a pessoa fez um post há 3 meses atrás, usando, sei lá, qual pesquisa desse ano de 2022 que está ainda válida, né? Ela talvez caia para daqui a 4 anos ela fique defasada, mas senão você pode utilizando ela, se é uma pesquisa grande e tal, de amostragem. E aí as pessoas dizem assim, quem está, né, por trás dessa marca, dessa loja, diz assim, mas eu já postei isso há 3 meses atrás. Tá, mas quantos seguidores você ganhou daquela ocasião para hoje? Né? Quantas pessoas não estão ali girando em torno, orbitando o teu perfil e não viram aquele post? Porque o post nem sempre, muitas vezes ele não é entregue para todos os teus seguidores. Então, é legal você fazer essa oxigenada de curadoria de pauta mesmo e voltar com pautas de uma maneira remodelada, mas não ficar com medo de que você está repetindo o assunto, sabe? Porque nem todo mundo viu aquilo e você pode se valer daquela informação, né? E isso, assim, pode até parecer ser complexo, né, ou técnico em alguns casos, mas é a vida como ela é, né? Quem hoje saiu de casa para ir para determinado lugar, para o trabalho, para a escola, enfim, para o seu destino, que viu ou leu tudo que tinha pelo caminho? Ninguém. O teu usuário no digital também não. Então, aquele texto lindíssimo que você escreveu esses dias e que alguém te elogiou, tem gente que não viu ainda. E que você levou horas para fazer, né, gente? Então, dá valor pra esse isso. vale a pena ver de novo, em vários momentos ele é interessante, além de te economizar tempo quando a relevância justifica, né? Exato. Quando era um textinho muito temporal, só fazia sentido para aquele momento, e daí não, daí quem vive de passado é museu, né? Mas quando é relevante. E sempre tomando esse cuidado, assim, eu falei disso até quando nós conversamos sobre pitch. Aquele cuidado de quando trazer números, dados, enfim, né, relacionados à pesquisa, que sejam verdadeiros. Né? O próprio exemplo que eu falei do WhatsApp agora, em 1 minuto que eu recebi uma informação, 79% de mulheres estão comprando chinelo ao invés de sapato. Eu vou para o Google. Não pode, isso aí acho que não é verdade, eu vou para o Google. Então hoje está muito fácil de eu comprovar aquilo que eu quero saber, né? Então tome cuidado de buscar a fonte na fonte, e não no grupo da família. Isso. Né? Não faça de um número de um grupo de família uma notícia profissional, porque quase sempre tem amor ali, ódio. Amor e ódio, e tem a fake news também, que Exato. a tia sempre compartilha. Exato, geralmente né? é fake a corrente, news. Né? A corrente, gente. Que tá lá desde quando o Titanic afundou, Triste que tinha uma promoção. Mas é real. Se postasse o Titanic afundando, ganhava uma pizza. Sim. E essa notícia continua rolando ainda. Né? E o outro cuidado é, quando você trazer esses números, que nós também citamos na pauta sobre pitch, traga o universo todo. Né? Então, 70% das mulheres, da onde? Mulheres do programa Talk Distrito Digital é uma só. Né? De Rio do Sul,
da cidade, do Brasil, 70% das mulheres é muito aberto esse negócio. 70% das mulheres estão comprando calçados da onde? Do universo? Do mundo? Da rua que tu mora? Assim, ó, né? Você não vai pegar a fonte, você é a própria fonte quando você Exato. faz isso, mas pega a gente especializada para fazer essa pesquisa, no mínimo, né, Gabriel? Porque senão fica isso, assim, de onde, quem é, onde vivem, como dormem. A gente até deu uma espalhada aí no assunto, mas é justamente para dar essa provocada, assim, esses textos, copyright, chamem como vocês quiserem, a função dele é comunicar / chamar a atenção, né? Então, traga conteúdos com recheio, com valor, senão vai ficar papagaio, né? Aquele texto que pode ser gigantão e não fala nada, ou um texto pequeno e até embaralhado, exemplo do que nós mostramos na tela, mas que tem informação. Exato. Né? E o que nós queremos hoje é informação. Se eu posso aprender um livro lendo só a capa, eu vou ler só a capa. Né? Hoje eu não fico, não, mas eu tenho uma honra aqui comigo mesmo, eu preciso ler o livro inteiro. Isso está se acabando, né? Porque o que tu queres é a informação / ou conhecimento. Daquilo que tu mais vai usar, né? E não o tempo da leitura. Tu não ganha tempo enquanto tu lê. Se aquilo não te agrega informação e conhecimento, tu perdeu tempo. Se a frase que você leu te agrega informação, conhecimento, vontade pela ação, tu sente que ganhou algo com aquilo, né? Verdade. Então é tomar esse cuidado. Sempre lembrando que tudo isso é para quem você faz e não para você. Né? Todos os acertos e erros, você vai diminuir os erros e provavelmente vai aumentar os acertos. Se quando você está escrevendo, você tiver na mente o teu público. Quem que amanhã vai estar lendo isso? Quem que vai ver esse outdoor? Quem que vai tal coisa? Não é para você. Né? O cara que faz a música não faz para ele, faz para quem escuta. Talvez se fosse para ele, aquela frase não estaria lá. Mas para quem escuta, segundo a análise que ele está fazendo, aquela frase vai virar jingle, né? Vai virar vinheta de lugares. Então é isso. Aí, é muito bom. Quando a gente fala também de titulação do copy, que é quando você começa, né, a legenda, ou às vezes é só uma palavra, e isso vai ser o título, o meio e o final também da tua comunicação escrita. Tem uma coisa que eu acho engraçado, que ali você pode usar poucos caracteres, que é quando você entra numa live você tem que nomear, titular ela. E muitas vezes alguém teve essa brilhante ideia, e o detalhe do brasileiro é que quando um tem ideia e os outros gostam, todos usam. Tipo assim, Gabriel Borba entrou, mencionou você. E aí fica aquela história assim, no início ficava assim, né? Quando não estava manjada essa técnica, que era de eu entrar na live dele para eu ver o que ele citou, né, de mim, assim, o que ele falou de mim, Sim. Qual foi o assunto, assim, né? Buscar pela curiosidade. Tipo assim, estamos na rodinha do café na empresa e alguém, o Tobias falou meu nome. Não, mas eu vou para a rodinha dele, o que tá falando meu nome? É tipo isso, assim, né, só que digitalmente. Hoje já está muito manjado isso, então eu não indicaria uma coisa dessas, e eu acho que não indicaria também uma coisa bem delicada, e a gente falou isso em outros episódios, sobre citar outras marcas, citar outras pessoas, salvo se você teve a autorização, a permissão dessas pessoas de ter o nome delas ali vinculado àquele teu copy, aquela tua legenda, sabe? Tem a autorização dessas pessoas, assim como quando você vai apresentar dados, e esses dados eles têm que ser reais, eles têm que ser fiéis àquela data base, àquela pesquisa, àquela cariação que você fez. Então, fica atento a isso para não meter os pés pelas mãos ali também, que tem muito disso, assim, a maneira de você querer persuadir, criar um gatilho da pessoa clicar. A pessoa vai clicar por uma curiosidade do nome dela, ela não vai clicar por uma curiosidade do teu conteúdo. E o que você quer? Você quer a segunda alternativa, você quer que as pessoas entrem pelo teu conteúdo, entendeu? Às vezes, muitas vezes, acontece de você abrir uma live e ter lá, sei lá, menos de 10 dígitos de pessoas, ter 7, 8, 5 pessoas, às vezes, muitas vezes a gente já abriu live, ou aqui ou na época da rádio, e entramos nós só. Mas a live ficou salva. Mas pensa num papo legal. Mas ela repercutiu, você tem que fazer por você, entendeu? Salvo se você está precisando realmente de audiência, enxerga quais são os erros ali para você poder pagar o teu boleto no dia seguinte, entendeu? Mas não fica tão preocupado com isso, porque quem vem honestamente, vem com muito interesse, não vai gerar volume só, sabe? E o que você precisa é ter pessoas que realmente tenham consistência, que tenham interesse real naquilo que você está oferecendo. Eu acho que isso para conversão, isso é o mais importante, assim, né? Não adianta você ter uma pessoa que é só fã da tua marca. Pô, ela é fã,
Diz que é fã, gosta, mas nunca compra. Por que nunca compra? Exato. Tem algo, né? Quando a porta de entrada é muito grande, quase sempre a de saída é proporcional. Né? Então, se tu traz um volume muito grande, e o Juarez fala sempre disso, né? Ou tu não consegue dar atenção, ou tu não trata do jeito que deveria, do mesmo jeito que entra, sai. Né? Porque as pessoas não se sentem assistidas, se sentem que foi pego numa pegadinha, né, etc. Então tens que tomar esse cuidado. E é claro que quando você vai para um nível mais profissional, um investimento técnico mais aprofundado, você consegue fazer um conteúdo, um copyright, um texto, enfim, e tu consegue, hoje tem várias ferramentas que medem isso para ti, né? Quantas pessoas clicaram? X. Quantas foram para a próxima página? Y. Quantas de fato fizeram a ação que eu queria? Então as pessoas entram no teu funil e deixam o pontilhadozinho por onde elas passaram. E aí tu consegue medir em tempo real. Cara, a minha comunicação não está assertiva. O pessoal está entrando na página, mas não está clicando onde era para clicar. Né? Eu ajudei uma empresa semana passada nesse sentido. Tinha lá uns produtos, uns preços, e o preço que estava em verde, numa letra um pouquinho menor, não era o preço que a empresa queria chamar a atenção. Era o vermelho. Só que o vermelho estava gritante, então estava invertido a pegada ali. Então, eu, enquanto usuário, disse, cara, por que tu não muda esse negócio aqui? E eles porque mudaram, o vermelho sempre sinaliza para proibido, né? E problema, né? O vermelho está caro, o problema não é favorável. Né? Exato. Então, o preço que era lá, o que era o menos favorável, ou que a empresa ia ganhar menos dinheiro se acontecesse, estava em verde. E o que era para ser bom para o usuário estava em vermelho. Né? E a gente aprendeu que é o contrário, né? No dia a dia. Então, às vezes, é essa pegada, assim, de não você que está fazendo, mas mostra isso para alguém. O que tu vê quando tu olha para isso aqui? Exato. Ou o que tu entende quando tu lê isso aqui? Um leigo mesmo. Né? Cara, não entendi nada. Então volta e escreve. Porque o teu público também não vai entender. Né? Ou acho que é porque tá caro e tu quer fazer promoção. Não era isso. O negócio do digital é muito legal porque expandiu, né? Todo mundo pode ser porta-voz da própria marca, todo mundo dá uma de publicitário, só que assim, quando você tinha uma publicidade só offline, só analógica, você tinha que estudar para ser redator, né, publicitário. Hoje, meu caro, não tem disso. Então, todo mundo escreve, mas nem sempre todo mundo acerta. Então, vale você fazer especializações, assistir conteúdos como esse que tem alguma lógica, que tem algum fundamento e buscar essas dicas, buscar esse aperfeiçoamento no teu dia a dia. Fazendo o que o Gabriel falou, que é uma coisa assim bem mais aleatória, mas é pro teu público, né? Não vai mostrar para a mãe ou para o pai. Mostra para uma pessoa que realmente você sabe que vai ser honesta, que não tem essa ligação contigo para você testar, ter feedbacks. Acho que esse teste opera é legal nessas horas também. Vamos para os nossos parceiros, já que o Prof não vai aparecer hoje. Prof, que pena que não deu, né, Juarez? Mas semana que vem ele tá. Semana que vem é feriado ou é na outra? Não é na outra, na né? outra. É na outra, já estou no meio do mês. Semana que vem até temos um evento aí que na sequência a gente compartilha. Vamos puxar verdade. Os parceiros Vamos começar falando de Sebrae. As meninas estão aqui em Rio do Sul para você ter acesso a consultorias de qualidade, instrutorias. Sebrae é nosso parceiro já de bastante tempo. A gente tem bastante orgulho de falar dessa marca que é nacional e que está aqui no Talk Distrito Digital, que acredita em conteúdo de qualidade e que acredita que você, micro, pequeno empresário, precisa ter, às vezes, um empurrão. Você não é obrigado a saber de tudo. Então, você consulta o Sebrae para te ajudar quando você precisa, não é, Gabriel? Isso aí. Boa parte de tudo isso que a gente falou, o Sebrae consegue te ajudar, te auxiliar, ou te mostrar os caminhos aí, né? De empreendedorismo, essa questão da comunicação, enfim. Então, na verdade, é quase um 360 quando o assunto é negócios, né? Exato. Venha tomar um banho de loja Sebrae aí, que com certeza vai fazer diferença no teu dia a dia. Olha, tem consultores ali de várias áreas. Em breve eu vou contar novidades aqui, não é, Aninha? A gente está, dando uma tricotada, eu e Ana. E aí eu sei que você pode chamar consultoria para a área jurídica da tua empresa, para a área financeira, para a área marqueteira, para a área de vendas, muitas, área sustentável, enfim, seja lá a dúvida, a dificuldade que você esteja tendo, consulta o Sebrae e tire as suas dúvidas, vai ter um preço bem legal e com certeza você vai conseguir jogar para frente essa bola aí na tua marca, tá? Outra coisa importante também são os acessórios que a gente usa para se comunicar no digital. Celulares bons, câmeras boas,
anéis de luz, Emporium Smart, então, é a loja que a gente indica para você. A Emporium Smart tem loja aqui em Rio do Sul, em frente ao terminal urbano, e lá em Ituporanga uma loja nova, no centro de Ituporanga, lindona, super instagramável, com os mesmos acessórios, os mesmos produtos e a mesma qualidade e preço que aqui em Rio do Sul você encontra já de bastante tempo. Entre em contato com eles no Insta Emporium Smart Loja, e nos stories tem novidades todos os dias. E mais 3 marcas também, mandar um beijo para Mai. Nossa super caneca está indo para São Paulo em breve, lá para o Hermelino, do Falando de Loja. E se você quer ter uma caneca assim com a marca, com a logomarca do seu estabelecimento, dá para o teu cliente, de repente dá de presente agora de Natal para os seus parceiros, para os teus fornecedores. A Mai faz personalizado, tanto canecas quanto squeezes. Entre em contato com ela, maimimospersonalizados.com.br. Eu acho que eu sempre confundo, Gabriel. O site é Mai Personalizados ou é Mai Mimos Personalizados? Já vejo. E o Insta? Porque um deles não tem o Mimos e o outro tem. Aí eu nunca sei, gente. Eu sempre troco, sabe? O gato pela lebre. Mas o Google sabe. O Google não, mas se tu for no Insta também tu vai conseguir achar, né? Exato. Eu acho que é Mai Mimos Personalizados no Insta e Mai Personalizados o site. Isso aí. É isso? Isso aí. maipersonalizados.com.br e Mai Mimos Personalizados é o @ do Insta, tá bom? Beijinho pra Ana também, que deu esse bolo aqui. Você sabe, Tobi, de que é o bolo? Não te falaram? Mas como não como, para não aparecer lambuzado. Eu comi. Mas vai, ele não é de chocolate escuro, daí tu não vai ficar segura com na mão e vai. Não vai ficar com um sorriso de Halloween. Os parceiros chamamos todos, né? Tem o Falta Tobi, né? Ana. Falta a Ana. Ana tá e o Tobi. E o Tobias aí que tá tornando a gente cada vez mais corajosos, inclusive de testar algumas coisas. Em breve aí também tem mais umas pegadas acontecendo nos nossos canais. O que vai ter? O ao vivo, o ao vivo do Insta? Multicanais ao vivo, Evolution, Power. E a nível de convite também, de compartilhamento, aí nós, a CIRS, né, teremos na semana que vem um evento que para nós é histórico e muito importante, que é a FERSU. A FERSU acontece há 25 anos, a 13ª edição, Conexões que Transformam, e a pegada desse ano é conectando pessoas e negócios. Conheço essa moça aqui, Cami. Olha aí, ó, Cami Timalai. Então nós vamos ter mais de 30 palestras, uma mudança gigantesca da FERSU. Algumas aconteceram, mas uma delas não acontece lá no pavilhão das edições anteriores, acontece aqui no SINF, e para alguns ainda é o Encontro dos Rios. Né? Então acontece aqui, onde nós estamos no momento. Então quinta, sexta e sábado, muito conteúdo, feira, praça gastronômica, teatro no sábado, aquele grupo da AMO, da Proposta Verde, com artesanato, música ao vivo todos os dias, visitações, enfim. O que mudou é que tem muito mais conteúdo. Então, algumas pessoas até me perguntaram nos últimos dias, eu preciso comprar ingresso para ir para a feira? Para visitar expositor, quer dizer? Não. Você está comprando ingresso porque os expositores estão dentro das salas onde tem conteúdo. Então, você está comprando o ingresso pro conteúdo, como já foi nas vezes anteriores. Então, na quinta à noite, a gente tem a palestra com a Maria Paula, que para fazer referência é do Cacete Planeta, né? Basta acessar lá a programação que o Tobias jogou na tela para nós. Joga ali, Tobias, deixa eu ver um pouquinho. Aqui é uma foto estática, tá? Mas abrindo a gente tem quinta, sexta e sábado e todos os horários o que acontece por dia, tá? Nós temos 4 trilhas aí acontecendo. Na quinta-feira à noite, então, a grande palestra é com a Maria Paula, que fazia o Cacete Planeta aí para ser fácil de referenciar para o pessoal. Hoje ela vem com uma pegada aí de pessoas, né? Uma que tem mestrado, alguém com muito conteúdo. Ela saiu da área artística de atuação. Isso. Ela tá nessa agora. Nessa pegada de comédia que ela estava na nossa época. Na nossa época. Não mais. E na sexta-feira, o Thales Gomes, que para alguns também é muito conhecido, é o jovem ali ao lado da Maria. Esse aqui? Não, abaixo ali. Lá esse cara aí. Bonitão ele, né, meninas? Olha aí, ó. Tobias, parece tu.
Olha ali, só, ó. bem de longe. E foi quem criou o EasyTax e tal, uma startup brasileira aí que ganhou o mercado gigantesco, enfim, né? Hoje ele já tem outros negócios. Nunca esteve no Alto Vale, Médio Vale, enfim, então primeira vez aqui na nossa região. E a gente tem vários parceiros, a associação, o Sebrae, tem muita gente para criar um conteúdo muito legal. Então, até eu falava disso ontem numa reunião. Nós somos consumidores de muitos eventos, né? Eu, você, Juarez, enfim. A gente está acostumado, talvez, a ir para uma outra cidade, pagar 300, 400. Teve o RD agora, recentemente, Sim, né? semana passada. Pagar 700, 800 reais. Às vezes até mais, alimentação, né, Gabriel? hospedagem, deslocamento, Fortunas, ficar fora de casa. E às vezes, quando o evento, por exemplo, para ver as trilhas, o ingresso é R$140 os 3 dias, não Nossa, por muito dia. barato. R$140 você vê trilhas todos os dias, que são os conteúdos durante o dia. Quero ver todos os congressos, R$200, o evento inteiro. Quero ir para todo o evento sem ter que controlar se é trilha, se não é. Eu balançando o cartão aqui já para comprar ingresso. R$300 é full time. Você vê 100% da... Então, e é um evento que você vai poder voltar para casa, se alimentar em casa caso queira, vem para a feira de caminhando, né? Então, a gente tem aquela síndrome do impostor, que quando é longe a gente vai e paga muito caro. Quando é nosso, para nós mesmos, parece que não gera valor. Mas sabe por né? que isso acontece muitas vezes? Porque a gente quer sair da nossa zona de conexões, de network, assim. E quando você vai para outro estado, muitas vezes você vê outra cultura, outro modus operandi, assim. Mas eu vou dizer, muitas dessas pessoas que estão aqui nesse painel como convidadas da FERSUL não são daqui. Então elas vão trazer da região delas o know-how que elas têm, que é diferente do nosso e vai agregar, com certeza. Isso aí. E eu até deixo esse desafio aí, até essa pegada que a Cleo disse, né? Você que está nos vendo ou que vai nos assistir aí, acesse fersul.com, olhe só para essa foto que está aí na tela aí, ó, que é a faixa, o banner principal do site. Metade ou 30% do que está aí são pessoas da nossa região. E garanto que você não conhece todas elas ou não sabe o que elas fazem. E a outra metade não é daqui. E daí garanto também que você não sabe quem elas são e o que elas fazem. Pode saber de uma e outra, Você pode ir até Portugal para ver elas, ou você vem para Rio do Sul, que é a tua cidade. Exato. No RD tinha gente da nossa cidade palestrando. No Startup SC tinha gente da nossa cidade palestrando. Lá em Concórdia, no evento esse ano, tinha gente da nossa cidade palestrando. É que quando a gente está na nossa cidade, a gente não quer ver. Mas muitos que estão aí estão com projetos sensacionais, voando baixo, e talvez você não se conectou com eles ainda. É isso aí. Né? E por isso que é o nosso tema Reconectando Pessoas e Negócios. É isso Vem aí. para a FERSUL que vai ser baita. Muito bem. Entre em contato com o Gabriel, o nosso RP da FERSUL. Não, mentira. Basta de novo o site, é fersul.com. Ali você encontra tudo isso esmiuçado, como faz, como não faz, os contatos, enfim, tá? Maravilha. Qualquer dúvida, liga já. Ó, o CTA, que é ao vivo, gente. Olha aí. Ó, se ficou alguma dúvida, tem sugestão até de assunto, porque às vezes a gente se quebra assim, poxa, o que será que seria interessante trazer terça? Manda pra gente, faz os comentários girarem aqui, pode colocar na postagem que a gente vai compartilhar no feed, no comentário do YouTube, a gente tá antenado aqui, vendo o que vocês estão querendo saber, pra gente poder se atualizar e, lógico, trazer o que vocês sempre querem, tá bom? Semana que vem é dia 8. Semana que vem eu não vou estar. Quem que vai estar aqui? Gabriel? Eu sempre, né? E o Juarez, espero que sim. Juarez, eu espero que já esteja com a mudança ok, a reforma. Senão eu e Tobias vamos botar uma luz fumê aqui, fazer uma rave, vai ser muito doido. Vai ser um esquenta FERSUL semana que vem. Vai ser uma coisa muito louca. Talk distrito complexo. Complexo. Não, mas o Juarez acho que vai participar já do cenário novo da casa dele, de 200 mil metros quadrados, sim, né? Sim. Eu acho que o escritório dele é dentro da piscina. Meu escritório é na praia, Charlie Brown. Eu tô vem sempre com a gente na área. Semana que vem ele vai fazer um tour 360. Voando baixo, voando rasante está o Juarez. Gente, um beijo, que senão a gente só vai falar abobrinha. O mais lento aqui é a voa. Até mais. Tchau.